No início desse ano, eu li esse livro aqui, ó, Reformadoras, Mulheres que Influenciaram a Reforma e Ajudaram a Mudar a Igreja e o Mundo, da Ruth Salviana Almeida e Jaqueline Souza Pinheiro. Esse daqui é um compilado de pesquisas dessas duas autoras. A Ruth, em específico, a Ruth Salviana Almeida, eu conheço mais ou menos o trabalho dela e é nessa pegada de falar de mulheres no contexto da igreja, história das mulheres no cristianismo, e esse aqui vai falar especificamente da reforma. Quando eu li esse livro, eu ainda não tinha esse canal, então eu pensei, seria interessante pincelar alguma das mulheres que são citadas aqui e contar mais ou menos a história de vida delas. Minha primeira observação vai ser a respeito do livro como um todo. Então esse é um livro pequenininho, curtinho, e é um conjunto de biografias de algumas figuras femininas importantes para a reforma. Aqui, então, a gente não vai ter uma super história de cada uma das personagens, das personalidades. Não é um livro exaustivo. É um livro que tem uma proposta de apresentar para as pessoas algumas figuras importantes da Reforma Protestante, em específico mulheres. Então, é uma apresentação geral. Isso torna o livro bem mais fluido de se ler e é um livro simples. É uma pesquisa acadêmica, então eu acredito principalmente porque a gente tem aqui algumas personalidades que não são muito conhecidas ou não tem muito material. Então, eu penso que essa pesquisa foi uma pesquisa talvez trabalhosa, difícil de se fazer, que exigiu, mas o resultado final dela não é uma obra, é uma obra introdutória, uma apresentaçãozinha dessas personalidades. O que é muito legal porque, enfim, as pessoas hoje em dia não conhecem, pessoas que se dizem protestantes não conhecem a história do protestantismo e eu acho muito importante. Então, esse tipo de iniciativa é muito legal. Esse livro aqui vai ser dividido, vai dividir as mulheres em categorias. Aqui a gente tem algumas categorias de figuras importantes da reforma. Primeiro, escritoras apologetas da reforma, então mulheres que escreveram, normalmente intelectuais, nobres reformadoras francesas, esposas de reformadores, rainhas e mártires na Inglaterra. Então são esses 4 capítulos e dentro de cada um dos capítulos a gente tem 3 figuras, né? 3 personalidades, 3 pessoas sobre as quais a gente vai conhecer ao longo da leitura do livro. No dia de hoje, para tentar fazer, vamos ver, né? Que eu nunca consigo fazer um vídeo mais curtinho, eu vou descrever as 3 personalidades que mais me chamaram a atenção na leitura aqui do livro. Então eu faço várias marcações e eu resolvi revisitar esse livro que eu li no início desse ano e peguei quais foram as 3 personalidades que mais me chamaram a atenção, que eu marquei mais coisa ao longo da leitura daquele capítulo. Então vai ser sobre essas mulheres que eu vou falar, tentar descrever um pouco da história de vida de cada uma delas. Bom, em primeiro lugar, a gente tem a Olímpia Morata, que está dentro desse rol aí, desse capítulo maior de figuras apologetas, né, de mulheres intelectuais. A Olímpia Morata era uma mulher muito inteligente, é uma mulher que tinha muito conhecimento, muito versada nas línguas, né, nas línguas clássicas. Ela teve uma educação tipicamente clássica, humanista, né, comum no século XVI, dentre essa elite intelectual. Ela sabia grego, ela sabia latim, ela tinha muito conhecimento em línguas clássicas, e ela chegou em certo momento a ser conhecida como a mulher mais culta da Europa. Ela tinha esse chavão, esse nome, né, esse apelido. Ela era a mulher mais culta da Europa. E como uma mulher que foi fruto do seu tempo, naquela época a educação humanista era muito anticristã, e ela pensava como os humanistas pensavam, aquela ideia de que a causalidade cristã não existe, essa ideia de um Deus que age no mundo e todas as ações que estão sendo feitas aqui de alguma forma passam pelo crivo dele. Então isso não era uma visão que ela tinha uma visão que não era nada causal no mundo, uma visão bem cética de mundo, mas em determinado momento, por algumas questões da vida dela, algumas questões de crises mesmo que ela teve, então ela viu a morte do pai, que foi muito responsável pela educação dela, e isso mexeu muito com ela, com a visão de mundo que ela tinha. E a partir disso, então, ela se converteu. Depois que ela se converteu, ela continuou produzindo bastante intelectualmente, só que agora com, enfim, novos olhares, né? Então, novos focos. Ela chegou a produzir um saltério em grego, porque na época era muito comum o contato que as pessoas tinham com a Septuaginta. Então, ela pensou
em traduzir alguns salmos para o grego e produzir um saltério, que ela fez junto com o marido dela. O marido dela fez a organização dos salmos e ela fez a tradução. Então, olha que interessante, é uma mulher que produziu assim intelectualmente naquela época. Um ponto interessante sobre o quanto ela se tornou conhecida, principalmente pelos escritos dela, é que o próprio Goethe, o que escreveu o Fausto, escreveu o Jovem Werther, ele chegou a ler cartas e leu também alguns poemas da Olímpia. Ela tinha o hábito de escrever poemas. Inclusive, nessa edição aqui, se eu não me engano, tem um poema no final, no apêndice. O apêndice tem vários textos originais das pessoas que estão sendo biografadas aqui. E o Goethe, quando leu os textos da Olímpia, no diário dele, ele chegou a escrever o seguinte: li as cartas de Olímpia Fúvia Morata, que lançaram uma luz totalmente nova sobre a condição real dos protestantes naquela época. A Olímpia era italiana, ela viveu na Itália, se casou na Itália, mas ela e o marido passaram a ser perseguidos pelo movimento da Contra-Reforma, que veio muito forte na Itália. Então elas tiveram que fugir, os dois tiveram que fugir, e eles fugiram para a Alemanha. Lá ela continuou suas produções e faleceu alguns anos depois. Então uma mulher muito intelectualizada, amante do conhecimento e protestante. Agora, dentro do capítulo Mártires da Reforma, eu vou falar um pouco a respeito da Jane Grey. A Jane Grey é o foco principal dessa obra aqui, do Delaroche. Delaroche é conhecido por aquela obra, por aquela pintura dele, do Napoleão, né? Uma pintura que o Napoleão está sentado e com a mão aqui por dentro da roupa. Uma pintura muito famosa, muito conhecida. Delaroche pintava bastante, pintava muitas cenas históricas, e ele chegou a pintar o martírio da Jane Grey. A Jane é conhecida como Rainha dos 9 Dias, porque ela foi rainha na Inglaterra por 9 dias. Assim que o rei Henrique VIII, que foi o fundador da Igreja Anglicana, faleceu, o rei se tornou Eduardo VI, que era filho do Henrique VIII. Mas ele também faleceu, era um menino muito doente, enfim. E a Inglaterra ficou em um impasse de cunho político, um impasse bem complexo. No livro a gente conhece um pouquinho a respeito dos entreveiros para se escolher quem seria realmente o herdeiro do trono, mas fato é que a Jane foi sim coroada como rainha e ficou como rainha por 9 dias. Isso porque a Jane era prima do Eduardo VI, mas a irmã do Eduardo, que era Maria Tudor, muito conhecida como Maria Sanguinolenta ou Maria Sanguinária, porque queria tomar posse do trono. A Maria Tudor era católica, era muito católica, e ela queria muito tomar de volta a Inglaterra e tornar a Inglaterra um país novamente católico. Então, durante esses 9 dias, ela vai tentar usurpar o trono e vai conseguir. A partir disso, ela faz da Jane uma prisioneira por traição. Junto com a Jane, a Maria Tudor prendeu várias outras pessoas também consideradas traidoras, entre elas um cara chamado John Doodle, ou John Doodle. Quando John foi preso, ele rapidamente pediu para ir a uma missa e colocou em xeque todas as doutrinas protestantes. Ele resolveu se desprender de todas as doutrinas, desprender da sua fé, negar sua fé, em nome de permanecer vivo. Mas Maria Tudor não ficou muito conhecida na história pela sua misericórdia. Então ela não foi muito misericordiosa com John, e o resultado foi que ele também foi morto. A Maria Tudor manteve por mais tempo a Jane presa, porque ela queria muito que a Jane se convertesse ao catolicismo. Então Maria Tudor pedia para que alguns capelães fossem até lá e, enfim, discutissem a respeito de assuntos da fé com a Jane. Alguns desses diálogos da Jane com os capelães está aqui no livro, ficou assim registrado para a história, e muitos deles ela fala daquelas questões centrais da fé. Então, o diálogo aqui entre um capelão e ela, que foi um dos últimos diálogos que ela teve, uma das últimas discussões que ela teve antes de ser martirizada. Nesse diálogo, ela conversa bastante a respeito da justificação pela fé. Então, o capelão chega a mencionar, conversar com ela e falar: olha, se a gente colocar para as pessoas que basta elas crerem, pode ser que elas façam um monte de coisas erradas. Não, a gente está controlando as pessoas por um bem maior. A gente fala para as pessoas que a salvação delas está em xeque por meio das obras que elas praticam, elas vão prestar mais atenção em ser melhores pessoas. E as respostas da Jane são sempre muito boas. Ela também tem uma discussão conhecida a respeito da ceia, transubstanciação. Então,
A Jane era muito contrária à ideia da transubstanciação católica e ela discute também em certo momento com o capelão. A justificativa dela, uma das justificativas que ela dá para o capelão, eu acho que é tão simples, mas ao mesmo tempo é interessante, porque ela fala assim: quando Cristo pega o pão e fala, isto é o meu corpo, não tem como aquilo ser o corpo de Cristo. É exatamente, não tem como ser realmente, literalmente, o corpo de Cristo, porque Cristo estava em corpo falando isso. E Cristo só tem um corpo. Cristo veio como homem, como, né, um homem. Então ela fala, bom, não tem como a gente dizer que literalmente o pão se torna o corpo de Cristo com base na ideia de que ele diz, isto é o meu corpo. Porque quando o Senhor está falando que isto é o meu corpo, ele está em corpo falando isso. Então é uma discussão, enfim, muito mais complexa do que isso, mas que é muito interessante a maneira como o raciocínio dela funciona. Enfim, com 16 anos ela é martirizada e a gente tem esse registro do forma de pintura, né, do martírio dela, mas foi uma mulher que deixou aí uma grande história, um grande legado. Por fim, vamos falar da grande figura, mas que ao mesmo tempo não é tão grande assim, que é a Catarina von Bora. Catarina von Bora era esposa de Lutero. Eu pensei se eu colocaria ela aqui ou se eu colocaria outra figura, porque quando se trata de saber o que ela fez, o que ela pensava, a gente não sabe de muita coisa, ela não deixou muitos escritos. O que a gente conhece dela é muito dos escritos do Lutero, que o Lutero falava a respeito dela, deixou registrado, mas ela não era uma mulher que, assim, estava à frente, que deixou registros. Então a gente conhece muito pouca coisa a respeito da Catarina, mas eu resolvi trazer ela aqui para falar um pouco da relação dela com Martinho Lutero, porque eu acho que é muito interessante. A Catarina von Bora era uma freira enclausurada. Ela foi enclausurada aos 16 anos, então com 16 anos ela se tornou uma freira, né, excluída da sociedade comum. E naquela época, os escritos de Lutero circularam muito. Então, eles circularam por todos os lugares e chegaram até o local em que elas ficavam, em que ela e outras freiras ficavam enclausuradas. A partir da leitura dos textos do Lutero, ela e outras 11 mulheres, outras 11 freiras, tiveram o desejo de sair dali. E elas conseguiram contactar o próprio Lutero, que ajudou elas nessa fuga. Mas não era do interesse do Lutero se casar, ele não tinha esse interesse. Então, quando ele auxiliou essas mulheres, não foi com o interesse de se casar com Catarina, tanto é que ele foi se casar verdadeiramente alguns anos depois, mas ele se tornou então ali colega, teve uma certa proximidade com a Catarina von Bora. Depois de um tempo, passou a existir uma grande discussão em torno do universo da reforma a respeito de se podia ou não casar, clérigos, né, pessoas com a vocação ao ministério da palavra, se casarem. Então Lutero era muito a favor disso e muitos dos reformadores também eram, só que eles não se casaram. Então muitos vieram desse contexto católico. Então o próprio Lutero era um monge, era uma pessoa com uma formação católica e muitos outros reformadores também vieram de um contexto católico. Então a reforma ela não surgiu de um monte de gente que estava distante da igreja e resolveu se rebelar. Não, eram pessoas que estavam no seio da igreja, no interior da igreja mesmo. É o caso de Calvino, por exemplo, que era um grande estudioso da igreja, né, um grande intelectual da igreja e que também se tornou um reformador. Então, existia muito dessa cultura, apesar deles falarem que se podia sim casar, os pastores podiam casar, ainda assim existia uma desconfiança na sociedade, uma desconfiança forte a respeito de se podia mesmo, porque as pessoas mesmas não viam os pastores se casando, então elas pensavam que era uma questão só de discurso. Muitos outros que eram versados no ministério da palavra não queriam se casar enquanto alguma grande figura da reforma não se casasse, para justamente não ser julgado. Então, nesse contexto, as pessoas começaram a ofertar a ideia ao Lutero de que ele se casasse. E ele não tinha muito interesse em se casar, assim, com as pessoas que ele conhecia, mas veio a ideia, por parte de um amigo, de que ele se casasse com a Catarina. Esse casamento, então, foi um casamento puramente por interesse, no sentido de que ele foi orquestrado de maneira racional. Não houve paixão, eles não eram apaixonados, eles simplesmente tinham interesses em comum. Então os dois resolveram se casar. E a partir disso surgiu a união dos dois, que assim, apesar de não ter começado de uma maneira apaixonada, dá para ver que depois se tornou uma grande paixão, um grande amor,
muito pelos escritos do Lutero. O Lutero escrevia muito a respeito da Catarina, sempre de maneira muito elogiosa. E apesar dessa mulher não ter deixado escrito nenhum praticamente, a gente sabe que ela era uma mulher que realmente se entregou ao auxílio no lar. Então, ela auxiliou muito financeiramente o Lutero. Ela tinha muito medo, porque ela era mais nova do que o Lutero, então ela tinha medo do Lutero morrer e ela ficar assim, sem condições na vida, né, sem ter condição alguma de se manter. Então, ela começou a fazer estudos de investimento, ela investia em imóveis, ela investia em terras, ela juntava dinheiro, ela fazia toda a administração financeira da família e assim, né, cuidou de várias crianças. Lutero e ela tiveram muitos filhos. 2 dos filhos, inclusive, morreram na mais tenra idade. E assim, a gente não sabe muito sobre a experiência da Catarina, mas nos escritos do Lutero, nas memórias que o Lutero deixou, dá para ver que ele ficou assim muito baqueado. A situação foi muito difícil para ele emocionalmente, o fato dele ter perdido essas 2 filhas. Então a gente fica pensando também o que foi para essa mulher, né, perder 2 filhas pequenas ainda na primeira infância. Apesar de ser comum naquela época, isso não torna a coisa menos dolorosa. Uma mulher que foi mais prática, mais auxiliadora e que, ao mesmo tempo, apesar de não ter deixado nenhum escrito, fez sim uma grande diferença na história. O Lutero chega a comentar sobre ela o seguinte, na página 121. Minha querida Kate me ajuda em meu trabalho e, acima de tudo, ama a Cristo. Depois dele, ela é o maior presente que Deus já me deu nesta vida. Se algum dia vierem a escrever a história de tudo que tem acontecido, a reforma, espero que o nome dela apareça junto ao meu. Eu oro por isso. A gente tem 3 figuras, 3 mulheres bem diferentes, com nacionalidades diferentes, com vocações, com dons muito diferentes, mas que auxiliaram bastante no processo da reforma protestante. Então, fica aqui a minha recomendação desse livro, porque ele é realmente muito bom, apesar de ser introdutório. Eu acho que é muito legal para ler com pré-adolescentes, adolescentes, para estudar a história da reforma. Então, fica aqui a minha recomendação. Se você gostou desse vídeo e você tem alguma outra figura que te interessa na reforma, deixe nos comentários. Que você dê um like nesse vídeo e se inscreva no canal para então acompanhar todas as aventuras aí do mês de outubro, em que eu vou tentar trazer mais conteúdos a respeito da reforma protestante. É isso. Tchau, tchau.